Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Eu me chamo Tiago e a primeira coisa que eu queria fazer era convidar as crianças que aqui estão para, nesse momento, irem para suas salas. Eu queria convidar também a amada igreja, nesse momento, abrirem comigo a palavra do Senhor para nós lermos o que está escrito no Salmo de número 35. Salmo de número 35, nós iremos ler os versos 11 a 16. Aproveitando para dar as boas-vindas mais uma vez a todos os irmãos e irmãs que aqui estão, que sejam abençoados com saúde, tanto física como espiritual, bem como aqueles que nos visitam e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Leitura que nós iremos fazer para a meditação da palavra nessa noite se encontra no Salmo de número 35, versos 11, obrigado, Lucas, a 16. Se você quiser e puder ficar de pé para a leitura desta palavra, fique à vontade. Glória a Deus. Estamos felizes por estarmos na casa do Senhor nesta noite, podermos louvar a Ele, nos juntar aos anjos e também receber da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor, a minha versão, Almeida, revista e atualizada, Salmo 35, a partir do verso de número 11. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Verso 15. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim, os abjetos que eu não conhecia. Dilaceraram-me sem tréguas. Como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Somente até aqui por enquanto. Pai amado e Pai querido, nós, Senhor, nesta noite maravilhosa, agraciada, abençoada por Ti, porque temos motivo, Senhor, para Te dar graças. Nesta noite, Senhor, nós já queremos invocar o Teu santo nome, tanto para Te agradecer, como também, Senhor, para Te pedir perdão pelos nossos pecados e misericórdia, Senhor, para as nossas falhas, para as nossas negligências, para tudo aquilo que fizemos, que não deveria termos feito, como também aquilo que não fizemos, Pai, mas o Senhor tocou o nosso coração. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui vivos, podendo ouvir a Tua voz, podendo, Senhor, reagir aos louvores, entoar, Senhor, cânticos maravilhosos a Ti. Seja agora com este momento, seja agora com o nosso coração, com a nossa mente, que nós estejamos totalmente voltados para Ti, Pai, para o que o Teu Espírito Santo, eu creio, já falou aos nossos corações durante o dia de hoje e vai continuar a nos falar por meio da Tua palavra, que é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, Pai. Protege-nos neste momento, bem como aqueles, Pai, que não estão aqui, que o Senhor tenha misericórdia deles também. Tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, podeis sentar. Levanta a mão, quem aqui sabia, já tinha ouvido falar sobre a origem da pergunta, até tu, Brutus? Quem já tinha ouvido essa pergunta e já ouviu alguma explicação sobre a origem dela? Levanta a mão. Tem alguém? Até tu, Brutus?
nos famosos idos de março, ou para ser mais específico, no dia 15 de março de 44 a.C., o famoso líder militar e político Júlio César foi convocado, melhor dizendo, pelos senadores do Império Romano para uma reunião. Júlio César tinha uma popularidade muito grande, ele havia feito muitas reformas no Império, por isso ele era muito popular, ele era muito bem-quisto pelo povo. Os senadores, porém, começaram a ficar preocupados, achando que Júlio César estava pensando em se autoproclamar rei de Roma. Então eles procuraram fazer uma reunião com Júlio César. Reunião essa para a qual a esposa de Júlio César teve um pressentimento de que ele não deveria ir. Não apenas a esposa dele, mas também amigos de Júlio César disseram: olha, não vai, é melhor você não ir para essa reunião. Porém, destemido como ele era, guerreiro, militar, político, ele foi a si mesmo. Chegando lá, infelizmente, Júlio César foi atacado por 23 facadas. Ele foi golpeado com 23 facadas. Porém, como ele era um homem de guerra, como ele era um herói de guerra, ele lutava para sobreviver. Ele estava sendo esfaqueado e mesmo assim ele procurava se afastar dos golpes. Isso durou até o momento em que, supostamente, os historiadores dizem que ele percebeu que uma das facadas veio de ninguém menos do que Marco Júnior Brutus, que era filho adotivo do próprio Júlio César. Marco Júnior Brutus havia sido ajudado por Júlio César, havia sido perdoado por Júlio César. Dizem então que quando ele percebeu que um dos seus golpeadores era o seu próprio filho adotivo, ele não teve mais forças para lutar. Ele apenas perguntou: até tu, Brutus, meu filho, dentre esses que me atacam, até você me faz o mal, depois de todo o bem que eu te fiz? E ali mesmo, conta a história que Júlio César morreu aos 55 anos de idade, gozando de perfeita saúde e muito popular em todo o Império Romano. Eu conto essa história e eu pergunto: será que você já experimentou algo semelhante a isso? Será que você já se sentiu traído ou traída por alguém a quem você ajudou? A quem você fez o bem? Se sim, como foi que você se sentiu? Qual foi o seu sentimento diante disso? E o mais importante, hoje você já está curado? Você já se encontra curada? Ou ainda não? Essa passagem, esses versículos, nos quais nós iremos meditar, Davi, o grande rei Davi, ele narra, ele conta uma experiência semelhante a essa que eu acabei de citar. Aqui Davi vai falar, Davi vai descrever, Davi vai contar tanto coisas que ele fez por determinadas pessoas, como também como essas pessoas reagiram à bondade de Davi. Vamos ver então, para nós entendermos, depois eu quero ver o que isso ilustra nos nossos dias. Primeiro vamos procurar entender o que Davi conta sobre o que essas pessoas fizeram contra ele. Versos 11 e 12, acompanha comigo. Davi conta o que determinadas pessoas estavam fazendo contra a sua vida. Versos 11 e 12 diz: levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei.
pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Aqui nós percebemos que o salmista está descrevendo um tipo de tribunal no qual uma pessoa é acusada por testemunhas. Só que aqui existe um problema, igreja. O problema é que em nenhum lugar da história de Davi narrada na Bíblia, nós vemos ele indo a um tribunal de verdade. Em nenhum momento da história de Davi, narrada nas Escrituras, Davi é acusado em um tribunal oficial. Então, das duas, uma. Ou ele está falando de forma metafórica, em linguagem figurada, ou seja, sobre as acusações que ele sofre, não em um tribunal oficial, mas na vida, ou então ele está se referindo a algo que aconteceu, mas não foi escrito na Bíblia, nas páginas brancas das Escrituras. O que realmente nós sabemos é que Davi está dizendo que iníquas testemunhas se levantam. Iníquas testemunhas se levantam. Essa palavra iníqua, ela significa violenta. A ideia aqui é de alguém que quer ver sangue. É alguém que está desejoso de ver o sangue daquela pessoa, da outra pessoa. Então é como se Davi estivesse sendo acusado de um crime que poderia até levá-lo à morte, à pena de morte. Davi está sendo acusado por pessoas que querem ver o seu sangue sendo derramado. E ele diz que essas testemunhas se levantam. Então a ideia que dá é que essas testemunhas foram convocadas por um tribunal e elas estão se levantando no tribunal contra Davi. Ou então, se for linguagem figurada, como eu falei, ele pode estar dizendo que em todo lugar testemunhas estão se levantando e dizendo coisas contra ele, de todos os lados. É como se estivesse pipocando pessoas, fazendo acusações contra a sua vida. Só que Davi diz, eles me arguem, eles me interrogam sobre coisas que eu não sei. Então aqui nós percebemos que havia uma injustiça, havia uma malícia por parte dos acusadores. Porque Davi está dizendo que ele está sendo interrogado sobre coisas, sobre fatos, sobre acontecimentos que ele não conhece. Provavelmente porque não aconteceram. A gente vê isso muito na vida. Pessoas são interrogadas sobre acontecimentos, sobre fatos, e muitas vezes desconhecem. Por quê? Porque elas não estão envolvidas naqueles acontecimentos. Elas não têm conhecimento do que aconteceu. É o que Davi está dizendo. Eu não sei do que é que essas pessoas estão falando. Eu não conheço os detalhes dessa situação. E aí Davi diz, finalmente, que essas pessoas, lhe pagam o mal pelo bem. E ele diz que isso é uma desolação para a sua alma. No verso 7, que nós meditamos domingo passado, Davi já tinha dito que essas pessoas o perseguiam sem causa. Essas pessoas o perseguiam sem motivo. Elas queriam a morte de Davi, mas ele não tinha feito nada para essas pessoas o odiarem. Só que aqui nós vemos que é ainda pior, igreja. Não apenas Davi não fez algo para que essas pessoas o odiassem. Ele fez, mas ele fez o bem para elas. Ele ajudou essas pessoas. Ele estendeu a mão para essas pessoas. E essas pessoas agora estão pagando o bem que Davi fez com o mal. Aqui nós aprendemos uma lição muito triste acerca do ser humano. O ser humano, ele é capaz não apenas de fazer o mal a alguém sem motivo. Isso já é algo ruim. Nós sabemos que o ser humano, ele é capaz de fazer o mal a outra pessoa sem razão, sem motivo justo nenhum. Só que esse mesmo ser humano é capaz de algo ainda pior. O que, pastor? Ele é capaz de fazer o mal até a quem lhe fez o bem. Ele é capaz de prejudicar até alguém que o ajudou, alguém que estendeu a mão para ele,
de uma forma ou de outra. Essa é a qualidade do ser humano. E aí Davi explica qual foi o sentimento que isso trouxe para o seu coração. Se você já passou por algo parecido, você vai se identificar com Davi aqui. Porque ele diz que isso trouxe desolação para a sua alma. A palavra desolação aqui é a palavra usada para o luto de quem perdeu um filho. Foi algo tão profundo, mas tão profundo, a decepção que Davi sentiu com essas pessoas, que ele compara a perda de um ente querido. Ele compara a morte de um parente, ele compara a morte de um filho. Isso trouxe luto para a sua alma. A alma que é o mais profundo do ser humano. Não é algo superficial, é algo interior. Isso trouxe luto, tristeza para a minha alma. De qual bem Davi estava falando aqui? Ele diz que essas pessoas estavam pagando com mal o bem que ele fez. Mas que bem foi esse? Qual foi o bem que Davi fez para essas pessoas? Isso nos leva ao segundo relato que Davi faz. Agora ele conta o que ele havia feito a essas pessoas antes. O que foi que Davi fez para elas em um momento anterior, antes delas o tratarem assim, com maldade, com malícia? O que foi que Davi fez de bom para elas? Olha o verso 13 e o verso 4. Segundo ponto agora. Versos 13 e 4 diz: quanto a mim, porém, Davi vai fazer um contraste, uma diferença. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Davi confessa a sua dor. Davi confessa o que ele estava sentindo, e para que ninguém ache que ele estava exagerando, ele diz como ele se comportou antes de qualquer coisa. Para com essas pessoas que agora estavam tratando mal, Davi diz como ele agiu. E aí ele diz que quando eles estavam doentes, as vestes de Davi eram de pano de saco. Vestir pano de saco na Bíblia é uma simbologia, é uma maneira de demonstrar que você está profundamente triste por algo. Especialmente se Davi já fosse rei nessa época, nós não sabemos quando esse salmo foi escrito, mas, de qualquer forma, quando Davi diz que ele decidiu vestir pano de saco, ele está dizendo que ele passou a se identificar com a dificuldade dessas pessoas. A doença delas, a enfermidade delas, estava trazendo tristeza para Davi, a tal ponto de ele demonstrar isso publicamente, se vestindo com panos de saco. Olha a coragem de Davi aqui. Olha o amor de Davi por essas pessoas. Quando eles estavam enfermos, doentes, lutando contra alguma enfermidade, eles estavam tristes, mas eu estava triste também. Aqui Davi começa a falar como é que ele tratava essas pessoas antes de qualquer coisa. E aí ele diz que não apenas isso, ele humilhava a sua alma com jejum em favor dos seus amigos. Quem já fez jejum aqui? Levanta a mão. Olha, rapaz, Deus está vendo, viu? Jejum é uma prática fácil ou difícil de se fazer, igreja? Jejum, ele é difícil. Porque o jejum é uma privação de algo. É você se privar de algo bom, normalmente comida. Por um objetivo, para você se conectar mais com Deus, para você estar mais próximo de Deus, especialmente diante de uma causa que você quer alcançar. Seja por você mesmo ou por alguém a quem você ama. Ficar em jejum não é fácil, porque o corpo da gente, ele pede comida. Ele se acostuma com aqueles horários.
e aí você deixar de comer uma refeição, 2, 3, os israelitas muitas vezes passavam 7 dias, uma semana, 2, teve quem passasse 40 dias. Então isso não era algo fácil, mas é algo que o crente pode e deve fazer em determinadas ocasiões. Então Davi, ele diz que ele se afligiu. Se afligir aqui significa ele se entristeceu, ele se humilhou com jejum. E não era a favor dele, era a favor dessas pessoas. Era a favor dessas pessoas que ele diz que estava usando pano de saco por elas. Então Davi estava buscando o quê? A cura deles. Não estava apenas orando, ele vai falar de oração na frase seguinte. Mas não era apenas oração, como muitas vezes nós fazemos. Davi também jejuava, estava jejuando por aquelas pessoas que eram, na mente dele, amigos dele. E depois vão tratá-lo mal. Então Davi se humilhou, se entristeceu, Davi jejuou. E aí depois ele vai dizer que ele agia, ele fez tudo isso, como se eles fossem seus amigos ou seus irmãos. Eu os tratei como meus amigos, ou como quem irmãos. E ele diz até que ele andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Como quem chora por sua mãe. Davi diz que orou tão intensamente por essas pessoas, que a explicação para isso é porque Davi viu essas pessoas como amigos. Davi amava essas pessoas de verdade. E não apenas como amigos, ele as viu também como parentes dele, como irmãos. Pensa aí no irmão ou irmã que você tem carnal. O que você está disposto a fazer por essa pessoa? Davi diz, eu fiz como se fosse para alguém da minha própria família. Eu fiz como se fosse para alguém da minha própria casa. E aí ele vai dizer que ele chorou, ele ficou triste pela situação dessas pessoas, ele se encurvou, como quem lamenta a perda da sua própria mãe. Eu não sei se alguns dos amigos de Davi morreram, eu creio que não, porque depois eles vão fazer o mal a Davi. Então deu certo o jejum de Davi, deu certo a oração de Davi por essas pessoas, mas parece que eles foram tão longe, mas tão longe na doença, na dificuldade, que Davi sentiu uma tristeza como um filho que perde a sua própria mãe. Irmãos, isso aqui é algo tão maravilhoso para a gente pensar como igreja. Por quê? Porque a nossa tendência muitas vezes é termos um amor muito profundo pelos nossos parentes. É ou não é? Pela nossa família, pelo nosso sangue, a gente dá a própria vida. E não tem nada de errado com isso. Só que a Bíblia vai nos mostrar que nós temos que ter um amor tão profundo como esse pelos nossos irmãos. Por alguém que não é da nossa família, isso é possível. Nós não amarmos apenas os nossos parentes. Amar os parentes é um amor natural, é um amor comum, é algo normal. Amar quem não é seu parente é algo sobrenatural, é algo que somente Deus coloca no nosso coração. E aqui nós vemos que Davi tinha esse sentimento. Davi demonstrou essa prática. Ele realmente amava essas pessoas. Ele se mostrou leal para com elas. E aí qual foi o pagamento que estas pessoas deram a Davi? Depois de tudo isso que ele fez, de todo esse cuidado, de todo esse amor, de toda essa dedicação, qual foi o pagamento que Davi recebeu, igreja? Ele vai falar agora o que essas mesmas pessoas fizeram com ele depois de tudo de bom que ele havia feito. Olha como foi que eles pagaram Davi, versos 15 e 16. Quando, porém, tropecei, agora, quando eu fiquei em dificuldade, eles se alegraram e se reuniram. Se reuniram para quê? Para me ajudar? Não.
reuniram-se contra mim. Os abjetos, que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas. Como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Davi dá a entender aqui que em determinado momento ele tropeçou. E essa palavra tropeçar, ela tanto pode se referir a uma queda espiritual que Davi teve, nós sabemos que ele teve, como também a uma dificuldade, uma tribulação que ele enfrentou. O significado da palavra aqui é que ele andou manco. Ele andou com dificuldade. Algo de difícil Davi passou. Chegou o momento da dificuldade chegar na vida dele. E aí ele pergunta, como eles agiram para comigo? Na hora que Davi precisou, o que foi que eles fizeram? Aqui ele diz que na hora que ele tropeçou, aqueles a quem ele havia ajudado, se entristeceram que nem ele? Lamentaram que nem ele? Não, aqui ele diz que eles se alegraram. Eita Deus! Eles bateram palmas para a queda de Davi. Eles vibraram, olha aí, que coisa boa. Eles soltaram fogos para o que estava acontecendo de ruim na vida de Davi, seja lá o que fosse. Eles haviam sido ajudados por Davi, mas agora quando Davi precisava, eles estavam alegres com a desgraça de Davi. Davi dá a entender aqui, a impressão que Davi passa é que eles se reuniram todos para se alegrar com a queda do seu amigo ou do seu ex-amigo. E Davi vai dizer que eles não apenas riram e se alegraram com a dor de Davi, eles se juntaram para fazer algo para piorar a situação dele. Eita Deus! Eles se reuniram para dilacerar, para acabar, vamos acabar com a vida dele, fisicamente, financeiramente, socialmente. Eles procuraram destruir ainda mais a reputação de Davi com acusações, com notícias falsas. E Davi diz que eles fizeram isso sem tréguas. Não sei se você já passou por isso. Mas, às vezes, a gente entende um pouco o que Davi experimentou. Quando você responde ou você explica uma situação que você atravessou, que alguém entendeu mal, e você pensa que aquilo acabou. Mas, algum tempo depois, outra pessoa repete a mesma coisa. E aí você explica de novo o que realmente aconteceu. E você pensa que acabou. Mas surge outra acusação, surge outro boato, surge outra notícia. E aí Davi diz, eles estão me dilacerando sem tréguas, ou seja, sem parar, é o tempo todo, estão dizendo alguma coisa. Davi está se sentindo mal, se sentindo péssimo por causa disso. E aí ele compara, como vis bufões nos festins, rangem contra mim os dentes. Um bufão, na época de Davi, era um palhaço da corte. Era alguém que procurava trazer alegria, especialmente para o rei. Era um palhaço. Só que Davi os chama de vis. Vil, aqui, é alguém que não tem piedade. É alguém que não tem reverência. É alguém que está disposto a ir até as últimas consequências. É alguém que não pesa a consequência de nada. São vis palhaços. E eles rangem contra mim os dentes. Ranger os dentes na Bíblia é sinal de ira. É sinal de raiva. E muitas vezes nos palácios, os palhaços, eles rangiam os dentes, eles faziam caretas, fingindo algo. Só que Davi sabe que eles estavam fazendo isso de verdade. Eles tinham raiva de Davi, eles odiavam Davi. Isso então é o que Davi diz que ele fez por essas pessoas. E também ele diz como essas pessoas reagiram, pagaram o bem
que ele havia feito. Irmãos, e a pergunta que eu faço para vocês é: o que isso ilustra? O que essa situação de Davi ilustra, exemplifica nas nossas vidas? Eu creio que existem algumas situações que nós vamos lembrar agora, e que se parece muito com o que Davi atravessou aqui. Em primeiro lugar, aqui eu vejo que o que Davi descreve é semelhante ao que aconteceu entre ele e Saul. Por isso, muitos acreditam que Davi escreveu esse salmo quando ele estava sendo perseguido por Saul. O que foi, pastor, que aconteceu entre Davi e Saul? Davi ainda era um menino quando ele começou a fazer o bem ao rei Saul. Bem novo, talvez com 17 anos, Davi enfrentou um gigante que Saul deveria ter enfrentado. Quem deveria ter enfrentado era o rei da época, Saul, mas Saul não teve coragem. Davi disse: eu vou. Ele enfrentou o gigante no lugar do rei. E ali ele começou a fazer o bem ao rei. Ele começou a ajudar, ele começou a guerrear em nome do rei. Ele começou até a tocar a harpa para o rei se sentir melhor. Davi teve muitas demonstrações de amor para com Saul, inclusive poupando a sua vida quando teve a oportunidade de tirá-la. Mas como foi que Saul pagou o bem que Davi lhe fez? Como foi que Davi recompensou Saul recompensou a Davi por todo o cuidado, por toda a lealdade, por toda a fidelidade que Davi teve? Como foi que Saul recompensou Davi? Fazendo mal, procurando tirar a vida dele, acusando Davi de estar lutando para ganhar o poder, algo que Davi nunca quis, acusando Davi de deslealdade, inventando boatos sobre ele, procurando a morte de Davi. Isso lembra um pouco o nosso texto, e o próprio Saul reconheceu isso. Depois de certa vez ter a sua vida poupada por Davi, olha o que ele diz, em um dos textos que falam sobre a história deles. Saul diz assim: tu és mais justo do que eu, pois tu me tens feito bem, e eu te tenho feito o mal. Saul cai em si, Saul reconhece e diz: você é mais justo do que eu, Davi. Você me faz o bem e eu te retribuo com o mal. Então esse texto ilustra o que aconteceu entre Saul e Davi. Mas vamos trazer mais para as nossas vidas. Eu creio que esse texto também ilustra o que às vezes acontece entre nós e os outros. Quem aqui nunca passou por uma experiência semelhante a essa? Quem aqui nunca ajudou alguém? Talvez estendeu a mão, emprestou dinheiro, deu uma casa, sei lá, de alguma forma ou de outra, falou bem dessa pessoa, e você acabou recebendo mal. Você acabou sendo maltratado por esta pessoa, você acabou sendo acusado por ela. Na primeira oportunidade que ela teve, ela virou as costas para você, falou mal de você, quis tomar o seu lugar na empresa ou em algo assim. Quem aqui já passou por isso, né? Quem nunca passou por isso? Essa é uma experiência muito comum da existência humana. E o que é que nós sentimos em uma situação como essa? Dificilmente a gente se sente bem. Dificilmente a gente dá uma gargalhada e diz: oh, coisa boa que aconteceu comigo. Muito pelo contrário, a gente se sente mal. Mas na verdade, Jesus diz que nós deveríamos nos alegrar. Primeiro, nós não deveríamos nos surpreender que coisas assim acontecem. Nós deveríamos também nos alegrar. Por que, pastor, eu deveria me alegrar? Por dois motivos. Primeiro, porque o melhor sofrimento que tem é o sofrimento
de quem sofre por fazer o bem aos outros. Existem dois tipos de sofrimento: o sofrimento justo e o sofrimento injusto. E Pedro vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 17, que se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Todo mundo vai sofrer. A diferença é o motivo. Ou você sofre por fazer o que é errado, por pecar, ou você sofre por fazer o que é certo. Qual dos dois é o melhor? Sofrer por fazer o erro ou sofrer por fazer o bem? A palavra de Deus vai dizer que é melhor sofrer praticando o bem. Então, se você fez o bem e você está sofrendo por causa disso, você tem um motivo para se alegrar. Opa, pelo menos eu não estou sofrendo por ter pecado. Eu estou sofrendo porque eu ajudei esse sujeito, né? Essa pessoa. Não porque eu prejudiquei, mas porque eu ajudei. Então, se alegre por causa disso. A dor vai vir, vai. Mas se alegre, olha. A Bíblia diz que é melhor sofrer assim do que sofrer fazendo mal. Mas tem um segundo motivo. O segundo motivo é que você não é o único. Outras pessoas também sofreram por fazer o bem, inclusive a principal delas. E aí, essa situação de Davi, ela ilustra também, em terceiro lugar, o que aconteceu entre Jesus e Israel. Tudo do Antigo Testamento, nós não podemos esquecer isso. Tudo que está escrito no Antigo Testamento é profético. O Antigo Testamento não está na nossa Bíblia à toa. Tudo que outrora foi escrito apontando para aquele que viria. Quando nós lemos os Salmos, nós podemos ter certeza que eles estão falando sobre alguém daquela época. Mas eles também estão nos preparando para a vinda de alguém maior. Jesus vai citar o Salmo 35, dizendo: eles me odiaram sem motivo. Então o Salmo 35 não está falando apenas de Davi. Ele está falando de outro rei que viria, maior do que Davi. E aí eu pergunto, teve alguém que fez mais bem a Israel do que Jesus? Teve alguém que mais ajudou os israelitas do que Cristo? O que foi que Cristo fez de bom para os israelitas da sua época? Jesus curou, Jesus alimentou, Jesus ensinou, Jesus perdoou, Jesus libertou, Jesus morreu na cruz por eles. Ninguém fez bem mais do que Jesus para aquelas pessoas. E como foi que eles recompensaram Jesus? Como foi que eles pagaram Jesus naquela época? Eles pagaram Jesus com o mal. Eles perseguiram Cristo. Eles acusaram Cristo, eles prenderam Cristo, eles condenaram Cristo e eles o levaram à morte. Exatamente aquilo que Davi experimentou, Jesus também experimentou, só que em um nível maior, porque Jesus nunca pecou. Jesus nunca fez o mal, Jesus nunca se negou a aproveitar uma oportunidade de fazer o bem àquelas pessoas. Jesus mal tinha descanso. Quem procurava Jesus, encontrava Jesus na hora da aflição, na hora da dificuldade. Como foi que essas pessoas reagiram? Como foi que essas pessoas pagaram o amor de Jesus por eles? Eles pagaram o bem com o mal. Testemunhas falsas se levantaram contra Cristo. Pessoas zombaram de Cristo, sem trégua, dilaceraram a sua carne. Isso se cumpriu literalmente, de forma perfeita, no Senhor Jesus. Mas aí eu pergunto, como foi que Jesus reagiu a isso?
mesmo diante do mal daquelas pessoas. Jesus parou de fazer o bem, igreja? Jesus parou de amar aquelas pessoas? Jesus desistiu da sua missão? Jesus disse, não, então eu não quero mais, porque não vale a pena amar, não vale a pena fazer o bem? Jesus desistiu? Jesus retrocedeu? Jesus parou? Não, Jesus continuou a obra que o Pai tinha lhe dado. Ele foi até o fim, ele continuou amando, ele continuou ajudando. Como Davi também manteve a sua fé em Deus. Em quarto lugar, esse texto ilustra o que acontece entre os outros e nós. Agora eu quero inverter. Primeiro eu disse que esse texto ilustra o que acontece entre nós e os outros, quando nós fazemos o bem e recebemos o mal. Mas vamos ser honestos. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Então, muitas vezes, nós recompensamos com mal aqueles que nos fazem o bem. Muitas vezes, nós somos os amigos de Davi. Alguém nos ajuda, alguém estende a mão para nós. E nós fazemos o mal para essas pessoas. Eu, pastor, eu faço isso. Todos nós somos tentados a fazer. E eu não preciso nem sair de casa para dar um exemplo disso. O que os filhos, muitas vezes, fazem com seus pais. Na própria família, existe um exemplo disso. Quantos pais não terminam a sua vida esquecidos pelos próprios filhos? Filhos a quem tanto eles ajudaram. Por quem tanto eles se sacrificaram, porque pai e mãe de verdade não mede esforços para fazer o que o filho precisa. É ou não é verdade? Se for preciso, deixa de comer para que o filho tenha o que comer. Pai e mãe de verdade se sacrifica, passa noites acordadas, faz sacrifício. Mas basta o filho começar a crescer, começar a engrossar o cangote, já começa a desprezar os pais. Os conselhos mais importantes são dos amigos. As horas mais importantes são as horas com os de fora. E aí, quando casa, parece que fica pior. Esquece de vez, vai esquecendo cada vez mais. E aí eu disse, meu Deus, eu tenho que ter cuidado com isso aqui. Porque minha mãe mora aqui bem pertinho. E tem semana que eu não vou lá. Eu decidi, rapaz, toda semana agora eu quero ir na minha mãe. Ela gosta quando me vê. Então eu vou lá, vou dar um abraço nela, vou beijar a cabeça branca dela. É o mínimo que um filho pode fazer pelos seus pais. Então, olha aí, muitas vezes, será que isso não está acontecendo na sua vida? Será que você não está desprezando? Ah, mas meus pais erraram. Se prepare. Você também vai errar. Todos nós erramos. Mas o amor tem que estar acima de tudo isso. Então reveja, se os seus pais ainda são vivos, aproveite. Ame-os, trate-os bem. Não importa o que eles fizeram de errado. Com certeza eles acertaram e foram instrumentos de Deus para a sua vida. Então isso ilustra muitas vezes o que acontece entre os outros e nós. Nós pagamos o bem com o mal. Porém existe algo ainda pior do que isso, igreja. Isso ilustra o que às vezes acontece entre Deus e nós. Porque Jesus, o Jesus que abençoou Israel, ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Mas ele continua fazendo bem até os dias de hoje. Quem aqui é resultado da bondade de Deus na sua vida? Quem aqui tem sido abençoado pelo Senhor? Quem tem sido protegido? Quem tem sido alimentado? Quem tem sido ensinado? Quem tem sido amado? Quem tem sido perdoado? Louvado seja Ele. E como é que muitas vezes nós pagamos a bondade de Deus na nossa vida?
como é que a gente recompensa, como é que a gente agradece todo o cuidado, amor, carinho, perdão que Deus tem dado por nós. Muitas vezes a gente recompensa, sabe como? Com desprezo, com ingratidão, com coração endurecido, com orgulho, dizendo que não tem tempo para Ele, colocando em segundo lugar, e eu estou sendo bom. Muitas vezes é terceiro, quarto, quinto, é depois de alguém, é depois de algo, é se der tempo, é se der certo. Muitas vezes nós agimos assim com aquele que mais nos ama em todo o universo. Muitas vezes nós somos o vilão da história em relação ao nosso próximo e em relação ao nosso Deus. E é por isso que eu queria sugerir algumas atitudes que nós precisamos tomar, e a primeira delas é nos arrependermos, igreja. É nos arrependermos de quê? Do mal que nós fizemos ou que nós estamos fazendo a alguém. Porque talvez o Espírito Santo falou ao teu coração como ele falou ao meu. Talvez você tenha feito mal, ou você lembra de já ter feito mal a alguém. E não é isso que Deus quer da minha vida e da sua vida. Por isso, o primeiro passo que nós precisamos dar é nos arrependermos de termos feito mal, inclusive, mas não somente, inclusive a quem nos fez o bem. Por que eu digo não somente? Porque mesmo que alguém faça o mal, eu não posso revidar com mal. Mas às vezes a gente faz o mal até a quem nos ajuda, a quem nos ama, a quem nos quer bem, a quem derrama lágrimas por nós. Então vamos pedir perdão, vamos nos arrepender. Senhor, como eu sou mau, como eu sou perverso, como eu sou pecador, me ajuda, Senhor. Peça ao Espírito Santo agora para trazer arrependimento ao seu coração, para que nós sejamos parecidos com o que Ele quer que nós sejamos. Segundo lugar, perdoe aqueles que fizeram o mal a você. Ah, pastor, perdoar é difícil. É. Mas quem precisa de perdão aqui? Quem precisa ser perdoado aqui? Sabe o que a Bíblia diz? Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Então eu vou me arrepender do mal que eu tenho feito. E eu quero que Deus me perdoe. Mas para que Ele me perdoe, Ele diz que eu também devo perdoar. Perdoe aqueles que fizeram mal a você. Perdoe. Por que, pastor, eu devo perdoar? Primeiro, porque Deus manda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu vou perdoar porque Ele mandou. Mas não apenas porque Deus mandou. Eu vou perdoar porque o maior beneficiado serei eu mesmo. Para que andar carregando um peso, se você pode se livrar desse peso agora mesmo? Perdoa e deixa esse peso sair da sua vida. Quem perdoa, libera um fardo grandioso. E é esse alívio que Deus quer nos trazer nesta noite. Você pode até lembrar do que alguém fez agora contra você. Mas coloca isso diante do Senhor e diz: Senhor, em obediência a Ti, eu decido conceder perdão agora mesmo. Eu decido perdoar em nome de Jesus esta maldade que me foi feita. Liberta o meu coração de toda dor, de toda mágoa, de todo sentimento de desolação, de luto, Senhor. Vem agora lavar o coração da Tua igreja, o coração do Teu povo, Pai. Porque é algo ruim carregar mágoa dentro do coração. Perdoe quem fez o mal a você. Quarto lugar, decida fazer o bem a todos. Tome uma decisão hoje. Eu vou fazer o bem. Não, esse aqui não.
esse aqui sim, esse aqui tem me ajudado, eu vou fazer o... Não. Decida fazer o bem a todos, inclusive a quem te fez o mal. Até a quem me fez o mal, pastor? Sim, até a quem te fez o mal. Por quê? Porque não é a pessoa que vai recompensar você. Ei, a minha recompensa e a tua recompensa não vem do ser humano. Não, mas ele não merece. Não, mas ela não merece. Deus merece? Vou fazer por amor a Ele. Por amor a Deus, eu vou fazer o bem. Me xingou? Pois lá vai, uma bênção na sua vida. Me acusou? Pois lá vai, vou elogiar você. Me negou um prato de comida? Não tem problema, na primeira oportunidade, eu compro um PF e vou te dar. Não merece. Eu vou fazer por amor a Deus. E por que eu vou fazer por amor a Deus? Porque quem paga não é o homem, quem paga é o Senhor. Ei, o que vem do homem é gorjeta. Quem paga e paga muito bem é o Senhor, nosso Deus. A recompensa vem dele, o elogio vem dele, o reconhecimento vem dele, não é do homem. O homem é só o alvo, o motivo é Deus, sempre é o Senhor. Então decida, não importa o que estão fazendo contra você, decida que as oportunidades que você tiver, você vai fazer o bem a essa pessoa. Pastor, mas como é que eu vou conseguir? Sozinho você não consegue, eu não consigo. Por isso, em último lugar, receba em seu coração, receba na sua vida aquele que fez o bem a você, mesmo sabendo todo o mal que você faria a ele. Jesus já sabia todos os pecados que nós cometeríamos contra ele. E mesmo assim ele decidiu ir na cruz, morrer no meu lugar e no teu lugar. Esse Jesus nós não podemos rejeitar. Esse Jesus nós devemos receber no nosso coração. Curva a sua cabeça. O que o Espírito Santo está falando ao teu coração agora? O que de bom o Espírito Santo está trazendo ao teu coração de alguém que tem te ajudado? Talvez você tenha reclamado da falta de ajuda. Talvez você tenha reclamado da falta de reconhecimento, de compreensão. Ei, mas o que é que o Espírito Santo tem feito a teu favor? E o que é que Deus está mostrando agora que precisa mudar na minha vida e na tua vida? Eu queria neste momento convidar você, que já reconheceu Jesus como teu Senhor e Salvador, a tomar essas decisões, a decidir se arrepender, a perdoar, a decidir fazer o bem, mesmo a quem tem feito mal para com a tua pessoa. Decida hoje renovar o teu compromisso de ser uma pessoa diferente. Decida hoje que você vai fazer o que é certo, independente de quem reconheça isso. E se você está aqui essa noite, se você está me ouvindo e você ainda não havia entregue a tua vida para esse Jesus, saiba que você estava entre aqueles que pagavam o bem com o mal. Sim, porque o maior mal que nós podemos fazer para com Deus é sermos incrédulos, é não termos fé, não confiarmos nele. Mas hoje, você tem a oportunidade de se arrepender e receber Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Nós vamos entoar um cântico ao nosso Deus. E enquanto nós estamos entoando, eu quero convidar a igreja, inclusive, a ficar de pé. Se você puder, se você quiser agora, aproveite para dizer para Deus como você tem se sentido nesses últimos dias. Será que a mágoa ela tem permanecido em teu coração? Será que ela tem te maltratado? Diga isso para Deus. Davi desabafou diante do Senhor. Nós perdemos muito quando nós não levamos as nossas situações ao nosso Deus. Ele quer ouvir da nossa boca como nós estamos.
Mas não apenas isso, diga para Ele que você continua confiando nele e que você quer continuar fazendo a vontade dele. Enquanto nós estamos adorando a este Deus que fez tanto por nós, continua fazendo e fará até o fim. Se você quer recebê-lo como seu Senhor e Salvador, saia do seu lugar, venha até o altar, venha alegrar o coração de Deus com o seu arrependimento. Talvez você já tinha tomado uma decisão outrora, mas o tempo passou e você foi esquecendo dele. Você foi esquecendo da bondade de Deus na tua vida. Seu coração foi se tornando ingrato, endurecido. Ei! Deus está te dando uma oportunidade de recomeçar hoje. Como Ele é bom. Você não merecia, mas Ele te trouxe a este lugar para te dar uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer o que é certo, de servir a Ele, de ser uma luz acesa nesta geração. Se você também quer se reconciliar com Deus enquanto estamos adorando, sai do seu lugar, venha até o altar. Ou se nesta noite você simplesmente está tomando uma decisão de renovo, de obediência, de santidade, também quero convidar você a vir até o altar e no final nós queremos orar pela sua vida. Com gemidos